Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. Hoje ao meu lado está o Felipe Aguiar, aprovado em primeiro lugar para o cargo de analista de negócios da primeira região do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Excelente colocação, né, Felipe? Nossa, eu fiquei muito honrado de ter ficado em primeiro lugar e fazer parte da estratégia. Seja muito bem-vindo, Muito viu? obrigado, muito obrigado. Para que a gente comece então aqui a nossa entrevista, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Felipe Aguiar, eu tenho 27 anos, eu sou administrador e matemático e sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Tá aí, da Baixada Fluminense agora para o centro do Rio de Janeiro, para o mundo, né, Luiz Felipe? Isso aí. É um orgulho imenso ver toda a sua trajetória, que a gente vai entender tudo certinho aqui. Eu já ouvi algumas partes, é uma história bacana e que eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas. Tomara. Luiz Felipe, você já é concursado, então eu imagino que você já tenha um histórico aí com concursos públicos, já vem com uma bagagem para chegar até o TJRJ, então vamos entender, né? Quando começou os seus estudos para concursos públicos, como que foi esse período e o que você exerce hoje em dia? Bom, eu comecei a estudar em 2015 para concursos. Eu estudei para o IBGE, eu fiquei em nono lugar na época, e logo depois eu estudei para o Colégio Pedro II. Acabei passando para o Cefet, porque eu fui aproveitado por outro concurso público, e hoje eu exerço a função de assistente de administração no Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet-RJ. E nesse período, você já conhecia o Estratégia ou não? Ele vem depois? Então, para o IBGE eu estudei. Eu comprei um curso isolado do Estratégia e foi muito bom até. Foi bem focado nas disciplinas. Eu fiquei em nono lugar para minha região, mas eram só 2 vagas. Entendi, para entrar, né, Sim, no certame. Mas isso foi em que ano? isso foi em 2015. 2015, olha quanto tempo, né? Aí veio o TJRJ já em que ano? TJRJ eu estudei de setembro do ano passado para cá, mas eu já tinha uma bagagem. Em 2017 eu fui nomeado nesse do Cefet, do concurso que eu fiz em 2015. E em 2018 eu comecei a estudar. 2018, 2019 eu estudei para MPU, STM e acumulava, não é bem reprovação porque eu fui aprovado, mas não fui classificado, né? Atingi o mínimo do edital, né? Do critério de aprovação. Mas eu não chegava a ser classificado. Então a luta continuava. Fiz STM, MPU, fiz TRF4, TRF3 e nessa mesma história. Estudava todas as matérias de direito, direito penal, civil, constitucional, administrativo, então tinha uma bagagem. E essa bagagem me serviu agora para voltar a estudar e focar no TJRJ. E toda essa trajetória já com o material do Estratégia, né? Já De sempre com material de 2018 para estratégia. cá. Sempre com material de estratégia. Vamos focar então, ó, já deu para perceber que você tem bagagem, experiência, né? Já teve algumas reprovações que serviram, né, de experiências e lições, mas vamos focar aqui no TJRJ. Como que era a sua rotina de estudos para o TJRJ? Como que você dividiu o seu tempo de trabalho com os estudos? Conta pra gente essa dinâmica. Então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu pegava 4 horas líquidas e fazia de 2 a 3 disciplinas. Tinha um ciclo de estudos, né? E sempre eu buscava revisar as disciplinas, né? Estudava primeiro com grifos, nos fins de semana eu revisava o conteúdo, que via toda semana, né? Revisão de 7 dias. E a cada um mês eu revisava o conteúdo do mês todo. E fazia muita questão. Fazia de 80 a 100 questões por dia. Era assim. E quais eram os materiais que você mais utilizava do Estratégia? PDF, sem dúvida. Sem espaço para dúvida era o PDF. Era muito detalhado e as questões também iam ao encontro do que eu precisava, sabe? Então, PDF. Videoaula eu achava que perderia tempo, mas eu usei lá no início. Processo civil mesmo, eu tive que usar as aulas do professor Ricardo Torques, porque eu não entendia nada. Depois de ter essa base, né, formar o meu material de revisão, eu consigo agora estudar direto pelo PDF. Só o PDF. Só Qual PDF. que era a sua assinatura? Aquela ilimitada. 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 Então você usava também outros recursos que essa assinatura oferece ou você só ficava no PDF mesmo? Usei o passo estratégico e o bizu estratégico. O bizu me ajudou muito, principalmente nas revisões. Como que eles te ajudaram? O que que você sentiu ali que essas ferramentas te auxiliaram? Eu já tinha minha revisão dos últimos concursos. Então, eu só agreguei. Eu alinhei o meu material ao material de estratégia, sabe? Então, o que faltava no meu material, eu complementava com o que eu achava nas questões e o que eu achava no bizu, no passo estratégico. Me ajudou bastante. Entendi. Você chegou a estudar com outros materiais antes de conhecer a estratégia? Cheguei a estudar. Eu cheguei a comprar livros, muitos livros até. E principalmente na minha área não vale muito a pena. Você tem que ter um material focado, o do estratégia, por exemplo. Por quê? Em administração existem muitas teorias e muitos autores. Se você for perder tempo comprando, eu quero um livro desse autor, um livro do outro autor, a banca vai cobrar tudo quanto é autor. E ali no estratégia não, já tem várias visões.
Uhum. Então, eu acho bem importante você ter um material assim. Essa foi a principal diferença, então, que você identificou Foi, na qualidade dos materiais? qualidade. Nossa, que bacana. Agora conta pra gente, a sua última semana, antes do dia da prova, aquela semana decisiva, qual foi a sua estratégia? Como você fazia? Você fazia revisões, questões, simulados? Pisou no acelerador ou no freio? Como que foi pra você? Então, eu estudei até a sexta de véspera da prova. A prova foi no domingo. No sábado, eu pisei no freio. Eu decidi assistir só a revisão de véspera, sem fazer anotação nem nada. É como se eu estivesse assistindo um Netflix ali. Sabe, eu assisti do começo ao fim, os professores dando aquela motivação, resolvendo as questões, sem muito compromisso, sabe? E foi muito bom pra mim. Antigamente, na véspera, eu ficava ali vidrado, estudando todo o conteúdo, resolvendo questão, e não é bem assim, aquilo ali só aumentava a minha ansiedade. E no dia da prova também, aqueles 30 minutos antes da prova, lá na fila para entrar na sala, tava ali, vendo algum material, sabe? E aquilo ali levava a ansiedade lá pra cima. E dessa vez não. Foi muito tranquilo pra mim. Bom, você falou bastante pra gente de toda a sua técnica, né? De estudos, o que é muito importante, com certeza, mas também queria abordar com você essa parte mais emocional, no mental. Como você lidava com as reprovações? Como que você nutria, né, a sua saúde mental, a não desistir, a manter ali a positividade? Como que foi pra você? Então, nunca pensei em desistir. Nunca. Eu sempre batia um cansaço, né? E sempre batia aquela incerteza, quando vai ser a minha vez? Mas eu sabia que chegaria. E só dependia de mim. Então, eu acho que o importante é estar focado, sabe? E quando eu estava cansado, eu ia no YouTube, estratégia, entrevista com aprovados. Aquilo ali sabe? O cansaço, ele ia indo embora. Porque a gente via a possibilidade, era algo tangível. É uma coisa que a gente vai alcançar, se a gente fizer aquilo ali que os aprovados estão fazendo, sabe? E olha só, e hoje você está aqui para motivar outras pessoas Tomara que sirva. a Torço não muito, desistirem. torço Muito muito. bacana. Quais eram as matérias que você mais tinha dificuldade, hein? Então, dificuldade, como eu sou matemático, facilidade era raciocínio lógico, a parte de matemática financeira, né? Mas a dificuldade estava principalmente na parte de direito. Processo civil, processo penal, direito civil, direito penal, sabe? Uhum. Essas foi as que eu mais encontrei dificuldade. E como você fez para vencer essas dificuldades, para estudar essas matérias que eram chatinhas para você? Lendo muito, marcando muito, até aquilo ali entrar na cabeça. Sabe? É mais do mesmo, manter a constância. E mesmo você não gostando muito, Mesmo não gostando, porque eu tinha um objetivo. encarar de frente, né? Sim, sim, eu não podia recuar ali. E vendo o tanto que eu progredi, entendeu? Eu tinha que ter um resultado pra mim. Sim. Aquele período, né, do TJRJ que foi suspenso em 2020 por conta da pandemia, como que você encarou isso? Então, nesse período eu estava estudando, eu estava fazendo a graduação ainda. Ainda ia pensar em que concurso eu ia fazer depois. Eu terminei a graduação em agosto do ano passado. Eu vi a possibilidade de fazer o concurso de administrador da UF, com o material de estratégia já, que era focado no concurso. Acabou que eu não passei, eu não fiquei classificado. Fiquei em 31, eram só 3 vagas, infelizmente não deu. Reprovei com esse resultado, fui ver onde é que tinha vaga para administrador. E vi que estava em iminência a volta do concurso, que estava suspenso, né, do TJ. Então, descobri que tinha vaga para administrador e engenheiro de produção, nesse cargo de analista de negócios. Tinha muito conteúdo que eu já tinha visto, principalmente de direito, e análise de negócios tem muito conteúdo da graduação e estava muito fresco na minha mente. Então, decidi, é isso que eu quero. Foquei. Dali em diante, setembro para cá, até dezembro, né, no caso, foquei. Tinha um objetivo muito claro, né, na Sim. sua cabeça. Para uma pessoa que está começando nesse mundo aqui de concursos públicos, qual dica você daria para aquela pessoa que está começando? Olha, altos e baixos sempre vão existir. E eu acho que o importante é você ter consciência que o processo, você não vai ter certeza de quando vai ser a sua vez. Mas eu acho válido e essencial você tentar. Sabe, você tem que reconhecer, ter consciência de que só você pode fazer por você nessa hora. É sentar e estudar. E você considera que é importante também a pessoa encontrar uma área da qual ela quer atirar, digamos assim? Sim, sim, existem várias áreas. Tem a judiciária, tem a fiscal, né, tem a administrativa. Eu acho isso é essencial também. Focar numa área. Identificar, né? Foi Primeiro aquilo que inclusive, você gosta, que foi o que você fez. foi inclusive um dos meus erros lá no começo. Hum. Eu abri um concurso, ou então vai abrir. Daqui a um mês vai sair o edital. Vou estudar para ele. Daqui a 2 meses, depois da prova que você fez, vai sair mais outro edital. Vou focar nesse agora. Não, você tem que ter um foco. E um meio de ter um foco é escolher uma área.
Uma hora você estava fazendo polícia, depois educação, Não cheguei a fazer polícia não, Não? mas tava quase assim. Mas eu fiz educação, fui para tribunal, né? E agora deu certo, eu queria a área administrativa. E como eu já tinha um cargo de nível médio, foquei agora num cargo de nível superior. Entendi. Conta pra gente agora como que foi a sua prova, o dia da sua prova. Tem gente que começa do meio, do final, pelas mais fáceis ou difíceis. Você adotou alguma estratégia ou você foi seguindo o fluxo da prova mesmo? Então, eu acho que português é mais para cansar a gente. Então, eu comecei pela parte específica. Eu deixei a parte de legislação específica por último, caiu inglês também na minha prova, e Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu deixei tudo pro final, sabe? Eu foquei mais na área de análise de negócios mesmo. Você iniciou por ela aquilo que você tinha mais facilidade. E o que eu fiz primeiro foi a redação, porque eu nunca Hum, tinha feito uma prova discursiva. É mesmo? Nunca tinha feito, assim, de concurso, não. Tinha feito vestibular, né? Mas concurso, assim, não. E você se preparou para a discursiva? Me preparei. Me preparei. Domingo era dia de fazer a escrita da discursiva. E como é que eu fazia? Sabe quando a gente está na quarta série do ensino fundamental, que a professora passa um questionário do livro e a gente vai, o que é tal coisa? Ou então, dê um exemplo daquilo. Eu fazia um questionário do conteúdo de cada tópico, né? E revisava aquilo, sempre que eu tinha um tempo. Era numa consulta de um médico, ou era num ônibus, sabe? Sempre que dava, eu fazia aquela revisão. E no fim de semana, especificamente no domingo, eu fazia a escrita de algum tópico daquele. Era um meio de fixar. Que bacana, pessoal. Pega a dica aí. Bacana. E aí, quando você terminou a prova, você sentiu que você foi bem? Então, no objetivo, eu senti que eu fui bem, mas na subjetiva, na discursiva, infelizmente, eu saí com aquela dúvida, sabe? Será que eu entreguei o melhor? Será que eu lembrei o que a questão pedia, de Uhum. fato, sabe? E nunca fui avaliado pelo CESP, pelo SEBRASP agora, né? Então, não tinha certeza de nada. Tanto que a minha ansiedade toda foi entre a prova objetiva e a prova discursiva, o resultado. Principalmente nesse meio tempo aí. Quando eu vi a nota, eu fiquei... Nossa, foi isso Como tudo? assim? Não esperava. Então você não esperava o primeiro lugar, né? Não, de forma alguma. Quando eu vi e quando a gente vê o resultado, a gente... Nossa, valeu a pena, sabe? Aham. É uma satisfação imensa. Muito bom. Você sempre teve apoio da sua família, Sempre, sempre. Meus pais sempre me apoiaram. seus amigos, isso é importante? Sim, sim. E eu acho até importante também você cortar laços com quem não vai te agregar alguma coisa naquele momento, sabe? Tem hora que você tem que saber o que tá fazendo bem pra você. Você Então, precisou fazer isso? em alguns momentos, sim. Eu tive que recusar alguns convites, sabe? Então, eu tive que priorizar esse momento pra mim. Acho que só assim que daria certo. Tá aí, pessoal, algumas abdicações, né, por um determinado tempo da vida. Se for olhar, né, pelo resultado final. Eu saía quando eu via que não ia me prejudicar, sabe? Uma Uhum. vez ou outra. Ou seja, poucas vezes. Mas, na maioria das vezes, não tinha como. Não Você pode ser também recusava. extremo, né? Porque acaba sendo prejudicial. Mas, na maioria das vezes, recusava. Tá aí. Como você enxerga o estratégia nessa sua trajetória? Como você considera o estratégia? A estratégia foi muito especial pra mim. Foi muito... Assim, foi fundamental na minha preparação. Fundamental. Eu não vejo outro curso que me ajudaria. Assim, eu poderia até passar em primeiro, talvez, se eu buscasse por livros ou outro curso, mas eu acho que o esforço seria muito maior. Teria que pesquisar muito mais, treinar muito mais, sabe? E o material ele já estava esmiuçado pra gente. Então, abrangente, detalhado, eu achei que foi fundamental. Muito mais rápido. Foi sim. Tanto que eu consegui pegar de setembro até dezembro. Pós-edital, né? Se você pudesse elencar erros e acertos, quais seriam? Os erros, eu acho que eu não tinha uma base legal para fazer prova, sabe? De tanto ficar atirando para todos os lados, ficou faltando alguma coisa na hora de fazer a prova. Quando eu decidi que ia fazer a área administrativa, que eu ia durante a graduação mesmo focar nessa área, eu passei a ter mais... formar uma base, sabe? E foi o que aconteceu com essas reprovações. Elas me ajudaram a trazer isso para agora. Então, outro erro também que eu pontuo é que eu não fazia muitas questões. E o que me ajudou a estratégia nesse ponto é que na parte de legislação específica, as bancas não faziam muitas questões. Ou então a legislação era atualizada. O que acontecia? O professor fazia questões inéditas. Isso ajudava muito na hora, que a gente ali já estava treinando. Terminava o PDF, já tinha questão que o próprio professor e ninguém melhor do que o professor para saber como é que pode ser cobrado. Então me ajudou muito. Esse foi o meu segundo erro. Não resolver muitas questões. E os seus acertos?
Acertos foi relaxar na véspera da prova. Eu acho que eu ia muito tenso fazer a prova. Eu estudava nos 30 minutos antes de começar a prova. Outro acerto, fazer muitas questões. Fazia quase 100 questões por dia. Outro acerto foi que eu tentei reforçar essa base, sabe? Eu usei muito meus resumos. Eu acho que isso foi muito importante. É isso. Agora, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, aquilo que foi essencial para você, qual seria essa dica? Bom, a dica de ouro agora no final que eu dou é que quem está nessa caminhada já há um tempo, siga firme, não desista. E você não vai encontrar nenhum concurso que tenha como requisito ser gênio. É algo mais simples, é algo mais tangível, é algo que depende da sua dedicação somente. Então, eu desejo que você tenha sucesso nessa caminhada e que concurso público vale a pena. É um sacrifício, é uma abdicação, mas saiba que quando você for aprovado, você vai ver que tudo isso é recompensador. E as palavras do 01 da primeira região do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Parabéns, viu? Muito obrigado, Lívia, muito obrigado. Prazer é nosso de ter você aqui, ser o nosso aluno e ter essa excelente conquista. Honra minha. Nós conversamos com o Felipe Aguiar, aprovado, como eu disse, em primeiro lugar, na primeira região do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Copacabana ali, né? Nada mal, né? Nada mal. Futuramente, né? Futuramente, ó, saindo da Baixada para Copacabana para mostrar que é possível, né? Sim, é possível. É possível, ele é um exemplo disso. Só isso aí. orgulho, só orgulho. Obrigado, Lívia. Muito bom. Para você que nos assistiu até aqui, nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser acompanhar outras histórias, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos, que tem muito conteúdo para você. Obrigada e até mais.